Queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática. E hoje, pessoal, dando prosseguimento aí aos nossos estudos, a gente vai falar hoje sobre equações, beleza? O que seria uma equação, pessoal? Equação é toda a sentença matemática, pessoal, que é expressada por uma igualdade. Na última aula, né, na aula passada, a gente viu o que era uma igualdade, né? A igualdade, ela fazia o quê? Ela igualava, né, a partir do sinal de igual, né, a gente igualava duas expressões que no caso eram numéricas, né, naquele exemplo que a gente estava vendo, e necessariamente aquelas expressões, elas não eram iguais, beleza? Iguais no sentido assim, na forma de expressar, mas em quantidade elas tinham aí o mesmo valor, beleza? E, pessoal, para ser equação, além de ter esse símbolo de igualdade, obrigatoriamente, tá? Que a gente viu também que a igualdade separa, né, duas expressões em primeiro membro e segundo membro, um dos nossos membros aí precisa ter pelo menos uma variável, tá? Então, se a gente tiver uma igualdade em que a gente tem uma variável, a gente chama, tá, essa expressão de equação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vejamos alguns exemplos de equação, tá? Aqui, pessoal, ó, 7 terços de x mais 21 igual a 1 sexto de x. Ó, isso aqui é uma equação, beleza? Por que é uma equação, pessoal? Se vocês observarem aqui, a gente tem uma igualdade. E isso aqui, pessoal, separa a nossa expressão em primeiro membro. Beleza? E também separa em segundo membro, ok? Então, essa aqui é uma das primeiras... dos primeiros requisitos, né? Você ter o sinal aqui de igualdade, beleza? Você tem uma variável aqui e uma constante, beleza? Então, isso aqui, pessoal, representa pra gente uma equação. E essa variável x aqui a gente chama de incógnita, tá? É um valor desconhecido, é um valor de x que a gente não conhece, tá? A gente vai ver os métodos de resolução mais à frente para ver como determinar o valor de x aqui nessa situação, beleza? Novamente, pessoal, aqui embaixo, ó, se você olhar, você tem 2x mais y igual a 10. Novamente, isso aqui é uma equação, pessoal? Sim, por quê? Porque aqui a gente tem um sinal de igualdade, beleza? Isso separa esses dois membros aqui, em primeiro membro e segundo membro. Tudo bem até aí. Tem variáveis aqui, ó. Aqui no caso você tem duas variáveis, tá? Duas incógnitas aí, que é o x e é o y, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de equação. Tudo bem? Novamente, ó, aqui, pessoal, 4x menos 5 igual a 21. Novamente, aqui também a gente tem um exemplo, tá? De equação. Por quê? Aqui a gente tem o sinal de igualdade, beleza? Que separa, tá, essas duas expressões aqui em primeiro e em segundo membro. E a incógnita aqui é x. O que você vai observar que em maioria, tá, dos problemas que a gente for trabalhar aí, a variável que a gente vai utilizar mais é o x. Isso não quer dizer que a gente não possa usar outras variáveis, como a, b, c, d. A gente pode usar qualquer variável, além dos símbolos matemáticos que vocês vão conhecer mais à frente. Entretanto, a mais usual que vocês vão ver em livros, em exercícios, é a variável x. Ok, pessoal? Dito isso, pessoal, o que não seria uma equação? Por exemplo, se eu tivesse essa expressão aqui, ó, 3 mais 5 mais 1. A gente sabe que isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9, né? Se eu tivesse essa expressão aqui, por exemplo, 6 mais 3. Ó, apesar de eu ter o sinal de igualdade, tá? E essa expressão aqui está separada em dois membros, ela não é uma equação. Por quê? Porque ela não está precedida aqui de uma variável, beleza? Então ela não pode ser uma equação. Ah, professor, e se eu tivesse isso aqui, ó, 3x menor que x mais 1, por exemplo. Isso aqui, pessoal, também não é uma equação, tá? Isso aqui nada mais é do que uma inequação, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Beleza? Então isso aqui também não é exemplo de equação, ok? Então, para ser uma equação, obrigatoriamente tem que acontecer o quê? Ó? Esse aqui é um exemplo de equação. Ó. 2x mais 3 igual a menos 5. Beleza? Esse aqui é um exemplo de equação, porque você tem uma variável, beleza? Uma igualdade separada em dois membros. Ah, professor, e se eu tiver isso aqui, então, ó, 2x menos 5, apenas, sem igualdade, sem nada. Isso aqui é uma equação? Não, isso aqui é apenas a gente pode chamar de monômio, tá? Como vocês vão ver lá na frente. Mas isso aqui não é uma equação. Por quê? Para ser equação, você precisa ter uma variável, uma igualdade, em que separa essas duas expressões aqui em dois membros, tá? Lá na frente a gente vai ver como resolver isso aí. Tá ok, pessoal? Dito isso, por que a gente trabalha com equação? Pessoal, a gente trabalha com equação por quê? Agora, isso é uma coisa muito nova para vocês.
Mas daqui para frente vocês vão ver o quanto a utilização, tá, de letras para representar situações, problemas na matemática, assim como na nossa vida, é muito importante, tá? Quando você for trabalhar com fórmula de juros, juros simples, ou trabalhar com problemas aí em que você precise da fórmula de equação, você vai ver o quanto que as equações são importantes aí, tá? Inicialmente, vocês não vão perceber tanto, mas quando vocês forem avançando aí no ensino de vocês, até mesmo nas nossas aulas, vocês vão ver o quanto é importante o uso das equações, tá? O uso das letras aí para representar números. Então, ó, o uso das letras para representar os números desconhecidos facilitou a resolução de problemas, beleza? E proporcionou um grande avanço na matemática. Não só na matemática, pessoal, como em várias áreas aí na nossa vida em que a gente precisa, tá, utilizar as equações, beleza? Então vamos lá, pessoal, vejamos alguns exemplos aí em que a gente vai utilizar a linguagem matemática através, tá, das equações para resolver alguns problemas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo diz assim: daqui a 6 anos, Mirelle terá 18 anos, beleza? Escreva a equação que permite calcular a idade de Mirelle, sabendo que sua idade é dada pela variável x. Então você vai perceber agora que quando a gente estiver trabalhando com equação, os problemas que a gente for trabalhar, eles vão depender do quê? Eles vão depender dessa variável que é a variável x. Ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Ele está falando que a idade da Mirelle é x, tá? E está falando que daqui a 6 anos. Então depois que se passar 6 anos, então seria a idade dela mais 6. Então isso aqui seria o quê, pessoal? Isso aqui seria x, beleza? Mais 6, tudo bem? Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 18, beleza? Então a equação que permite, tá, a gente calcular a idade que a Mirelle tem é dada por essa fórmula aqui, tá? X mais 6 igual a 18, beleza? Claro que, obviamente, agora a gente não está preocupado em resolver a equação, mas se a gente fosse pensar, tá, em possíveis valores, a idade que Mirelle teria hoje seria 12, beleza? Porque 12 mais 6 igual a 18, mas a gente vai ver métodos aí para resolver esse tipo de equação. Ok, pessoal? Exemplo 2, pessoal. Escreva as sentenças abaixo na linguagem de equações, beleza? Como eu já falei para vocês, a gente utiliza a variável x, né, para poder representar essas coisas, mas a gente precisa ler, beleza? Pessoal, outra coisa. Quando a gente for resolver equações, a gente precisa entender bem, tá, essa linguagem de interpretação, porque a matemática também é uma linguagem, para quando a gente for resolver as equações, a gente não ter problemas, beleza? Então vamos lá, gente. Questão A, ó, o triplo, tá, de um número x diminuído de 15 é igual a 12. Então, o triplo de um número x. Se é o triplo, gente, é o número vezes 3, tá? Então vai ser 3 vezes o x. Ok? Então aqui vai ser, ó, 3x. Beleza, pessoal? Vamos combinar uma coisa? Isso aqui é uma regra matemática. Sempre que eu tiver uma constante em frente da variável, eu estou dizendo que essa constante está multiplicando a variável. Beleza? Então, ó, se eu estou falando o triplo de um número, então é 3x. Beleza? Então, ó, 3x, ó, o triplo de um número diminuído de 15. Então, desse número 3x aqui, eu tenho que diminuir 15. Beleza? É igual a quanto? É igual a 12. Beleza? Então, ó, o triplo de um número x diminuído de 15 é igual a 12. Então, 3x menos 15 é igual a 12. O que você vai perceber na maioria dos exemplos é que esse x aqui ele não vai falar. Ele vai falar assim, ó, o triplo de um número diminuído de 15 é igual a 12. Você já vai ter que imaginar que esse número que você não conhece é quem? Esse número desconhecido. É x, beleza? Mas como a gente está fazendo isso inicialmente, a gente está colocando x aqui para fixar essas ideias. Vamos lá, pessoal. B. 1/3 de um número x aumentado de 17 é igual ao dobro, tá, de x diminuído de 3. Então, olha só. 1/3, pessoal. 1/3 é o número sobre 3, não é? Então, seria o quê? 1/3 de x, tá? Ele já fala. Então, seria x sobre 3, beleza? Aumentado de 17. Se eu estou aumentando, eu tenho que fazer o que com esse valor? Eu tenho que somar 17, ok? Isso tem que ser igual, ó. Ele fala, é igual ao dobro de x, então vai ser 2 vezes o x diminuído de 3, beleza? Só isso, tá? Então, ó, 1/3 de um número somado com 17 tem que ser igual ao dobro desse número menos 3, beleza, pessoal? Vamos lá, exemplo C. Subtraindo, tá, 15 do quádruplo de um número x, obtemos o quíntuplo de um número adicionado de 12. Então, olha só, subtraindo, tá, 15 do quádruplo de x. Então, vai ficar o quê? 4x, lembrando,
Se eu quero falar que esse valor aqui está sendo multiplicado por 4, né, se eu estou querendo pegar o quádruplo dele, eu vou botar a constante na frente, tá, do x. O quádruplo de um número tá diminuído de 15, então ele está subtraindo 15 aqui, tá ok? Tem que ser igual ao quíntuplo de um número, tá? Esse número aí no caso é o x, aqui eu não coloquei só para vocês poderem ver, então tem que ser o quíntuplo desse número, né? Adicionado de 12, mais 12, ok? Então a expressão expressa essa situação aqui, é 4x menos 15 igual a 5x mais 12, tá? Próximo exemplo, pessoal, exemplo 3. Fala assim, 3 caixas são colocadas em uma balança, tá? Que pesa 144 kg. Ó, a massa da maior caixa é o triplo da caixa menor, tá? E a massa da caixa média, no caso que tem o segundo peso maior, é o dobro da caixa menor. Sabendo-se que a massa de caixa menor é x, represente esse fato como uma equação. Como que a gente faria esse primeiro exemplo aqui, pessoal? Ele falou que a massa da caixa menor, né, é igual a menor aqui no caso, né, é x, beleza? Ele falou que a média é o quê, pessoal? Ele falou que a caixa média é o dobro dessa aqui. Então vai ser o quê? Vai ser 2x, beleza? E ele falou que a caixa maior, né, que é que você tem ali, é igual ao triplo da caixa menor. Então vai ser o quê? 3x. E a gente sabe que todos esses pesos juntos aqui vão somar quanto? Vão somar 144 gramas. Então como que ficaria isso aqui, pessoal? Vai ficar da seguinte forma, ó. 3x mais 2x mais x, beleza? Tem que ser igual a quanto, pessoal? Tem que ser igual a 144. É isso que ele está falando, tá? Então a soma dos três pesos em que a caixa menor pesa x, a segunda pesa o dobro da primeira, 2x, e a maior pesa o triplo da primeira, 3x, é igual a 144. Ok, pessoal? Exemplo 4 fala assim, pessoal, determine uma equação que permita calcular o perímetro de um retângulo, tá? De 140 metros, em que as dimensões são dadas abaixo. Então, vamos lá, gente. Perímetro é o quê? O contorno de uma figura, beleza? O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que se isso aqui é um retângulo, a gente sabe que os lados paralelos têm a mesma medida, beleza? Então aqui também vai ser x, beleza? E aqui vai ser x mais 20. Beleza? Ó, esse lado aqui é congruente a esse lado é congruente a esse, beleza? A gente sabe que o perímetro de uma figura é o quê? É a soma do seu contorno. Como a gente está num retângulo, a gente sabe o quê? Que o perímetro vai ser dado pelo quê? Ó, esse valor apareceu quantas vezes? 2. Então o perímetro aqui tem que ser igual a 2 vezes. Isso aqui, pessoal, é o comprimento, né? A largura, perdão. Então vai ser 2 vezes o valor de x, tá? Vezes o valor aqui do comprimento. O comprimento é quanto? É x mais 20. Ele apareceu quantas vezes? 2. Então vai ser mais 2 que multiplica x mais 20. Beleza? Só que ele disse pra gente, ele já afirmou que o perímetro é quanto, pessoal? O perímetro aqui, ó, é igual a 140, não é isso? Como o perímetro é 140, beleza? E o perímetro é dado pela fórmula 2x mais 2 vezes x mais 20, eu posso dizer o quê? Que o perímetro dessa figura aqui vai ser igual a 2x mais 2 que multiplica x mais 20 tem que ser igual a 140, beleza? Porque se isso é igual a P e isso é igual a P, né, pela propriedade que a gente viu lá, propriedade transitiva, né? Então isso aqui tem que ser igual a isso, beleza? Vamos lá, pessoal. Último exemplo, tá? Ó, a quantia x que possuo adicionado de 1.000 é igual a metade da quantia x adicionado a 100 que preciso, tá, para pagar o meu aluguel. Qual é a equação que representa o valor que preciso para pagar o aluguel? Pessoal, simples, ó. Ele já fala que eu tenho uma quantia x, beleza? E ele fala que vou adicionar mais 1.000, tá? E aí o que ele diz? Que essa quantia mais 1.000 é igual ao quê? É igual a metade do que eu tenho, então metade de x, tá? Mais 100, beleza? Então, a expressão que me dá a equação que eu preciso e representa, tá? O valor que eu preciso pagar no aluguel é igual a x mais 1.000 igual
a meio de x, né? Então x sobre 2 mais 100. Pessoal, boa aula, até a próxima, fui!